Olá, boa noite. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso capítulo 1, Introdução à Corrosão, e reforçar a parte de mecanismo das reações redox nos processos corrosivos com algumas aplicações com uma visão mais experimental, apesar do nosso problema de não poder irmos ao laboratório. Mas aqui já são exemplos clássicos que dá para a gente ter uma ideia do que ocorre com essas reações e como analisá-las. O sódio metálico ele é guardado em um frasco com querosene. Esse querosene serve para evitar a exposição do sódio à umidade do ar, porque ocorre uma reação violenta, como nós vamos ver aqui, reagindo com a água. Você pega o sódio, ele é facilmente cortado com a espátula. Então você retira um pequeno pedaço dele e adiciona com total segurança em um becker submerso em um banho de gelo com água de torneira, dentro do becker 100 ml de água destilada e gotinhas de fenolftaleína. E aí você percebe a reação imediata. É uma reação imediata, logo você verifica a liberação de calor imediata, ocorre consumo do pedaço de sódio, do sódio metálico, ele rapidamente vai desaparecendo no decorrer da reação, e você verifica aqui também a formação de pequenas bolinhas. Essas bolinhas se formam, né, e o calor também se forma. Em algum momento, dependendo do pedaço que você coloca, gera uma explosão. Então, ocorre a formação de bolhas pequenas e ainda pode gerar uma explosão, dependendo do tamanho do pedaço de sódio que você usa. E essa fenolftaleína aqui, o que ela faz? Dela você verifica que o meio vai ficando róseo. É a característica de formação de uma espécie que você vai concluir agora analisando comigo. Olha bem, se liberou gás, a pergunta é qual gás que é. Mas antes de verificar as reações, vamos pensar no seguinte. Talvez relembrar ou então estabelecer. Para uma reação ocorrer, a energia o processo precisa ser espontâneo. A energia livre de Gibbs precisa diminuir, ou seja, ela ser menor do que zero. O contrário, se a energia de Gibbs é maior do que zero, ela não ocorre, o processo não espontâneo. De modo geral, para as condições padrões, a energia livre de Gibbs é N vezes delta E, um instante. E é o número de elétrons, F é a constante de Faraday, que vale 96.500, e delta E é a diferença de potencial de padrão de potencial elétrico de padrão. Esse delta E ele é obtido justamente da diferença, da diferença que existe entre as reações cátodo e anodo. No caso, nós vamos aqui por somatório, que fica mais fácil de verificar. Então, dito isso, nós temos que estar atentos, né? Nós verificamos aqui que ocorreu liberação de calor, ocorreu o consumo do sódio, então ocorreu reação. Então é um processo espontâneo, sim. Bom, atentos às reações. Se o sódio desapareceu, então ele reagiu. Ele reagiu e formou o quê? Olha, você parte de um sódio sólido. Ele forma o quê? Se você for na tabela de potencial, você vai verificar que o sódio metálico está no potencial 2,714. Então, e ele vai a quê? Só tem um sódio para ir. Sódio mais 1. Da família 1A. Então só pode formar sódio mais. E esse potencial dele aqui, que é o potencial padrão, é de valor mais 2,714 volts. Beleza? Se o sódio ele sofre oxidação, né? Portanto, aqui é uma região anódica, né? Vamos colocar aqui ânodo já, que já é bom que a gente definir isso. Então tem que ter um cátodo, porque é uma reação de oxidação-redução, redox.
Então alguém tem que reduzir. Alguém tem que reduzir e formar um gás, porque houve formação de bolhas, liberação de pequenas bolhas. Então isso significa que houve formação de gás. Que gás é esse? Olha, você tem duas opções: ou formar gás hidrogênio ou formar gás oxigênio, por causa da água aqui, da presença da água que você está usando aqui. Para você, se você olhar dentro das nossas reações passadas, né, nós temos que o único gás possível e que se houve explosão, que é uma faísquinha, né, claro, né, não é tão grande assim, mas às vezes observa, às vezes não, dependendo do tamanho desse sódio, você vai ter a reação da água, formando o quê? Justamente o gás que explode. Qual é esse? O gás hidrogênio. Então, é aquela reação que forma gás hidrogênio e duas hidroxilas. Correto? Acabei, forcei um pouco para lá, para a direita, mas formando, então, portanto, gás hidrogênio e formando a hidroxila. Então, nós temos aqui duas águas, né, que se formam, dois elétrons, porque você vai, o hidrogênio mais um, para hidrogênio ela é zero, você precisa de cada hidrogênio reduzir um ou ganhar um elétron, mas são dois hidrogênios, portanto dois elétrons. Se tem dois elétrons aqui, precisa equilibrar a carga, então precisa de duas hidroxilas lá. E, consequentemente, duas águas. E por que formou hidroxila? Por causa do meio. Olha, o meio está rosa, tem que formar hidroxila. Então, é o meio rosa que você viu lá pelo indicador fenolftalina. Mas por que então que não é essa reação aqui? Olha, aquela do oxigênio, a redução do oxigênio da água, né, via a adição de 4 elétrons. Ela também forma hidroxila. O potencial dela também vai dar um potencial, vai ser espontâneo. Mais 0,400, mais 0,401. Por que não é essa reação? Porque essa daqui indica a formação de hidroxila, como você percebeu lá no experimento. Mas houve formação de gás nessa reação? Não, porque é justamente a redução do oxigênio dissolvido na água. Então não pode ser essa reação aqui, tá certo? Porque tem que ser uma formação que libera gás. Aqui o gás hidrogênio, ó. Então só pode ser essa reação de Catô, redução da água. E uma outra conclusão que podemos retirar aqui, lembrando que esse potencial aqui esse potencial é da reação de menos 0,828 volts. Como que eu sei isso? É só pegar a tabela de potencial que você vai verificar que a reação de redução da água, o potencial é menos 0,828. A reação de oxidação do sódio é aquele potencial da direita, é o mais 2.714 volts. Pronto, estabelecendo isso, você vem aqui e calcula o ΔE. Quanto que é o ΔE? É só somar isso aqui, que vai dar mais 1. Acabou, ficou embolado porque o quadro é pequeno. Tá? Tenha paciência, que o quadro não é grande, então não tem muito jeito aqui. E se eu escrever muito pequeno, vocês acabam não enxergando. Vai dar 886 volts, mais 1,886 volts. É espontâneo o processo? Sim, deu maior que zero. Porque, olha, se ΔE deu positivo, ΔG vai dar negativo. E ΔG negativo é um processo espontâneo. Então, é um processo espontâneo. Espontâneo é com S, né? Espontâneo. Beleza? Então, essa é a primeira reação aqui do sódio que a gente precisava dar uma olhadinha nela, ter uma ideia de como é. Tá certo? Bom, o próximo a gente analisar aqui vai ser o alumínio. Então, aqui já posso apagar os títulos, né? O alumínio reagindo com meio alcalino, em meio alcalino.
Bom, então, esse experimento, esse pequeno experimento, você precisa pegar, vamos colocar aqui, exemplo 2, alumínio mais hidróxido de sódio. Esse hidróxido de sódio é 3%. Olha bem, antes você precisa verificar a chamada camada passiva. Então você precisa lixar esse alumínio. Por quê? Porque o alumínio, ao reagir com o oxigênio do ar gasoso, né, você forma imediatamente o L2O3 sólido, que é uma camada passiva. Essa camada passiva ela vai estar disposta assim, ó, no metal. Você vai ter o metal aqui com os átomos de alumínio em ordem, né, porque é uma rede cristalina definida de alumínio, e quando a superfície dele é exposta ao ar, forma o óxido de alumínio. E essa camada passiva vai estar aqui, bem na superfície, com as espécies Al3+, e as espécies agora aqui numa outra camada do óxido, que é o íon O2-. Aí eu vou escrever aqui em azul para não confundir. É o O2-. O O2-. É o ânion do óxido, né? O2-. E aqui são os íons Al3+. Então aqui é a camada passiva, que é fina, do óxido do respectivo Al2O3. Fica bem ali na superfície do metal, aquela que foi exposta ao ar. Então, para você fazer o experimento, é bom que você faça uma lixa, né, na peça de alumínio que você está usando. Geralmente é lata de refrigerante, né? Então é bom lixar esse óxido, esse metal que você está usando. Geralmente é o tratamento de superfície que a gente fala, né? Que a gente faz. É um dos primeiros. É lixar com lixa mesmo, né? E esse ΔG aqui dessa reação, o ΔG dessa reação é 1572 kJ por mol. Ou seja, é muita energia numa pequena reação, né? Então isso aí é bom ter chamado a atenção. Outros óxidos também, vou citar mais à frente, formam também camadas passivas. Bom, então você vai pegar um pedaço de alumínio, vai lixar, aí esse alumínio você vai adicionar no hidróxido de sódio 3%, e você então pega um pedacinho de alumínio, lixar antes. A gente lixa com palha de aço, tá certo? Para você remover a superfície. Esse pedaço de alumínio, lixar antes. Você adiciona um becker mesmo, contendo o quê? Contendo solução de NaOH 3%. Alguns ml lá. Pode ser uns 20 ml, 10 ml, que você vai verificar. E um pedaço de alumínio vai ficar, claro, submerso aqui. E o que você vai observar, né? O que você observa? Aqui, observa. Você vai ver imediatamente formando pequenas, demora um tempo a reagir, mas quando reage, quando começa a reagir, vai formar várias bolinhas, pequenas bolhas, pequenas bolhas que se formam. E claro, o metal reage, aquele metal ele tende a desaparecer, dependendo do tamanho que você colocar e o tempo que deixar exposto. Então, o metal o alumínio, pedaço de alumínio tende a ser consumido. Ele é consumido. Depois você tirar, né, se sobrar, você vai tirar o pedaço e verifica que ele foi todo corroído. Se for trabalhar com diferença de massa, daria uma massa inicial maior e a massa final menor do que a inicial, ou seja, perda de massa. Então, esse processo ele é lento, mas depois ele fica, em seguida, né, logo depois, ele vira intenso. Logo depois é intenso. Então, é um processo espontâneo também. Isso são as observações. E quais são as reações que envolvem? Então você tem que ter, no ânodo, tem que ter
Quem oxidou? Quem oxidou? Foi o metal, o alumínio. Ele reagiu, ele foi consumido. Então é o alumínio indo para a L3+. Mas aqui tem aquela questão. O meio foi ácido ou básico? Se você colocar a reação do alumínio indo para a L3+, não vai estar satisfatória, porque aquela reação de potencial lá que 166, né? Aquela lá, ela está em meio ácido, não pode ser ela, 266 na verdade. Eu não vou pegar aqui agora não, mas depois você verifica na tabela de potencial. Aquela reação não pode ser, porque ela está em meio ácido. Você tem que pegar justamente a que forma o íon aluminato, que é o H2AlO3. Por que não forma hidróxido de alumínio, que é uma base? É por formar ela forma. Só que é uma base muito forte e ela dissolve. Esse meio de uma base forte, ele dissolve o hidróxido de alumínio formado, que na verdade é um gelzinho, né? Um pequeno gel. Formou aquele hidróxido de alumínio, ele imediatamente forma o íon aluminato. É uma série de reações, mas essa daqui é a reação mais imediata. Olha, o alumínio sai de quanto aqui? Sai de 0, porque ele está sólido, metade. Vai para alumínio mais 3. Alumínio mais 3. Então perde 3 elétrons. Então mais 3 elétrons. Beleza? A carga lá tem 4 cargas negativas. O meio é alcalino, preciso colocar hidroxila aqui. 4 hidroxilas. Para equilibrar as cargas. Aqui, lá eu não posso mexer mais. E aqui tem mais hidrogênio. Então o que eu coloco? Algo que seja neutro, não vai mais alterar as cargas, só pode ser água. Ficam 4 hidrogênios, 4 cargas negativas aqui também, um alumínio, beleza. E esse potencial é aquele potencial de mais 235 volts, beleza? Pronto, e se houve oxidação do alumínio no ânodo, no cátodo tem que haver o quê? Tem que haver o quê? A redução de quem? Do oxigênio dissolvido, daquela reação lá de potencial mais 401? Não, porque aquela reação vai formar hidroxila. Tem que ser uma que forme gás, porque não formou gás, as bolinhas aqui, então só pode ser aquela da água, a redução da água, diretamente, né, a redução da água dos hidroxilas aqui, liberando o gás hidrogênio e voltando às hidroxilas, beleza? Voltando à formação das hidroxilas consumidas lá, na reação de ânodo. Uma outra questão aqui cujo potencial aqui é menos 0,828 volts. Tirado de onde? Da tabela de potencial de redução. Por que é negativo? Porque é o de redução que nós usamos. Para equilibrar essa reação aqui, lembrando lá da química geral, você tem que igualar o quê? A quantidade de elétrons. Então, esta reação eu preciso multiplicar por 2 vezes 2. E essa reação de baixo eu preciso multiplicar por 3. Por que isso? Porque aqui são 3 elétrons, aqui são 2 elétrons. Se eu multiplicar esse coeficiente, esses 2 elétrons como coeficiente lá de cima e esse 3 como coeficiente lá de baixo, é igual a quantidade de elétrons, ou seja, 6 elétrons. Agora, eu multipliquei esse aqui por 2, eu jamais posso multiplicar o potencial por 2. E jamais multiplicar o potencial por 3, tá? Porque o potencial é uma medida intensiva. Sabe o que é intensivo? Não depende da massa. Por exemplo, energia. É quilojoules por mol. Entalpia, quilojoule por mol. Entropia, quilojoule por mol. E assim vai. Potencial não. Potencial é uma medida intensiva. Não depende da massa. Não depende do número de mols. A grosso modo. Pronto, então aqui vai dar um quadro que infelizmente fica apertado. 2 alumínios, mais, já vou cortar logo tudo, vou dar 2 hidroxilas, cortando essas 8 hidroxilas com essas 6 aqui, sobram 2 aqui do lado esquerdo, mais água, aqui tem 2 águas no produto, aqui vão ser
6 águas no produto. Então vou sobrar 4 águas aonde? No reagente. Equilíbrio você já sabe fazer, né? 2 multiplicando o íon aluminato, Al3-, mais a liberação de 3 mols do gás, 3 vezes 1, 2, H2 gasoso. Isso, beleza. E o potencial vai dar quanto? ΔE vai dar, só fazer a somatória, mais 1,522, mais 1,522 volts. E ele é espontâneo? Sim, porque o ΔG dele vai dar menor que zero. Então, processo espontâneo. Tá certo? Agora, para escrever outra algoria, né? ΔG vai ser menor que zero, processo espontâneo. Espontâneo. Beleza? Desculpe aí, tive que ficar de costas para vocês. Tudo bem, então? Continuando aqui os nossos exemplos. Bom, então fechando aqui, né? Aqui nós pegamos a reação de ânodo formando o iluminato, que é meio alcalino. Então é uma reação lá do meio alcalino, cujo potencial é mais 235. Alguém tem que reduzir, é a água que reduz, por quê? Porque você observou a liberação de pequenas bolhas, então houve formação de quê? De gás. Então, pelas informações verificadas, você monta o sistema, né? Interpreta o sistema. E, em seguida, então, a reação de redução da água. A reação geral é você igualar o número de elétrons multiplicando o coeficiente da reação de anodo, a quantidade de elétrons da reação de anodo com a quantidade de elétrons pela reação de cátodo. Desculpa, a quantidade de elétrons da reação de anodo na reação de cátodo e a quantidade de elétrons da reação de cátodo na reação de anodo, para que os quantidades de elétrons cedidos e recebidos se igualem e aí formando a reação geral. Corta aí o que está em comum, o que você fez lá em termos geral no equilíbrio ácido-base, nada de diferente, tá certo? Bom, agora a outra situação são as reações de metais em meio ácido, que você tem duas possibilidades. Uma é para a formação de gás de hidrogênio, uma é que forma gás de hidrogênio, e a outra é que não forma gás de hidrogênio, forma um outro tipo de gás, né? Então vamos frisar isso aqui. Claro, no laboratório você verifica isso, você ia liberar um gás, ia tossir, ia fazer, a não ser que você fizesse na tabela direitinho, não ia tossir não, mas se você fizer fora da tabela, né, você pode se intoxicar, então teria que usar a tabela. Quando a gente voltar à aula presencial, a gente faz todas elas. Então, vamos colocar aqui reação de metal com ácido liberando gás de hidrogênio. Liberando gás de hidrogênio. Olha bem, essa situação aqui vai ocorrer quando? Para todos os metais, né, os metais cujo potencial de oxidação seja maior que zero. Ou seja, eles estão acima do hidrogênio. Eles estão acima, os metais que estão acima do sistema H H2, que vale quanto? Cujo potencial é igual a zero. Então, todos que estão lá acima. Pelo menos a maioria. E desde que rompa a camada passiva. Então, nosso primeiro caso aqui vai ser reagir o ferro com ácido clorídrico, com HCl. HCl 10% funciona. Então você tem a reação de ânodo, onde o ferro vai oxidar a ferro 2+, e a reação de cátodo, onde o H+ do ácido é reduzido, formando o gás de hidrogênio. Tá certo? Um H+ vai para
o H vai para zero, portanto, cada hidrogênio ganha um elétron. São 2 hidrogênios do gás, então 2 elétrons. Para a carga lá é zero, aqui vai ser, precisa de ter 2H para dar zero. E o processo é espontâneo ou não? Ó, esse potencial aqui de oxidação é mais 0,440 volts. E esse é zero, ou seja, a somatória deles, o ΔE zero, vai ser de mais 0,440 volts. O ΔG, portanto, vai ser negativo. Vai ser um processo espontâneo. Tá, beleza? O do alumínio. Alumínio depois você faz, mas o alumínio com ácido, vamos colocar aqui um ácido qualquer, você pode fazer passo a passo, adicátodo e adiânodo, mas ele vai ter a redução, que é fácil fazer, vai ter a oxidação do alumínio sólido indo para alumínio 3, e o H+, sendo reduzido, formando o gás hidrogênio. Né? E a variação de potencial desse daqui vai ser aquela reação 166 volts, né? Que eu falei 266, eu acho lá atrás, mas é 166. É 166 mais zero, ou seja, total ΔE vai ser, portanto, mais 166, potencial espontâneo. O potencial ΔG menor que zero é, portanto, espontâneo. Essa daqui, lembrando que esse potencial é do alumínio oxidado, e esse aqui é da redução do gás hidrogênio, aí no caso fazendo direto. Para isso ocorrer tem que ter o quê? Quebra de camada passiva. Então o ácido aqui, ó, a reação, as condições do ácido tem que ser tais, 6 para dar, né? Para dar carga e para igualar hidrogênio. Esse ácido tem que romper a camada passiva, só assim que ocorre, senão não vai ocorrer não, tá beleza? Então, esse é um exemplo mais clássico de que tem da reação de liberação de gás de hidrogênio. Zinco também liberaria, né, etc. Agora, todo ácido faria isso? Todo ácido ia liberar gás de hidrogênio? Olha bem, se a gente usa ácido nítrico, que é um gás oxidante, né, é um gás oxidante forte, aí a reação é diferente. Aí a reação é o exemplo 4. Vou colocar aqui reação de um metal com ácido e liberação de outro gás. Como exemplo, vamos colocar o NO2, também o SO2, como é ácido sulfúrico, dependendo do metal. Depende do metal e do ácido, né? Vamos colocar um exemplo aqui mais simples, é o zinco mais ácido nítrico. Você ia falar, então libera gás de hidrogênio. Não, né? Você vai ter o zinco sendo oxidado, aquele pedaço de zinco vai ser consumido, formando íon 2,5,2+, liberando 2 elétrons, cujo potencial, você olha na tabela de potencial padrão, é mais 0,763 volts, certo? E agora você não vai verificar um gás incolor, que é o gás hidrogênio. Você vai ver a formação de um gás castanho avermelhado. Por quê? Porque o nitrato, ele forma um NO, monóxido de nitrogênio, né? Você vem aqui de um nitrogênio mais 5 para um nitrogênio mais 2. Recebe 3 elétrons cada nitrogênio. Então, 3 elétrons. Você tem uma carga aqui 4 negativa, precisa ir lá a carga 0, porque o gás é negativo. Você precisa, portanto, de 4 hidrogênios, íons hidrogênios. Ali tem hidrogênio, precisa de quê? De água aqui para inserir hidrogênios. São 4 hidrogênios, 2 águas, beleza. 3 oxigênios, 3 oxigênios. Isso aí, né, você sabe muito bem lá das químicas anteriores que você fez. E o potencial é mais 0,96. O equilíbrio de reação redox você já sabe fazer. E o potencial aqui é
mais 1,723 volts. É um processo espontâneo, portanto, ΔG menor que zero. ΔG zero menor que zero. Estou falando do potencial padrão porque nós estamos usando o padrão, né? Então, esse com esse aqui gera um ΔE positivo maior que zero. Só que aqui tem uma questão. Esse gás aqui, ele é incolor. Ele é incolor, gás incolor. Então, por que você resolve e verifica o gás colorido, né? O gás castanho avermelhado? Porque esse oxigênio reage ali mesmo na boca do Becker, reage com o gás oxigênio, formando o NO2. Esse gás aqui que é castanho avermelhado. Castanho avermelhado, que é o que você enxerga. É bem característica, um gás bem coloridão, tá certo? Bem castanho avermelhado mesmo. Tóxico, né? Tem que tomar cuidado com ele. Pronto, agora a reação total é você igualar o número de elétrons, né? Então, lembrando que aqui é região anódica e aqui é região catódica. Lembrando, então, para você gerar a reação total, você multiplica esse daqui pela quantidade de elétrons recebidas no cátodo, vezes 3, e essa semi-reação aqui, você multiplica a quantidade de elétrons lá do ânodo, 2. Para aqui você ter 6 elétrons doados e aqui 6 elétrons recebidos. Então, a reação geral é só multiplicar aí, multiplicar dando 3, 5 sólido, mais 2 nitrato aquoso, mais 8H+, a quantidade de elétrons já pode cortar, porque já igualou, 3, 5, 2 mais aquoso, mais 2NO, vou deixar em termos de NO porque usei a semi-reação ali de potencial 0,26, mais 4H2O. 4H2O, beleza? E claro, teria que ali de baixo também, mas não é necessário de colocar. Pronto, então esse daqui é um caso aí típico para a formação de um gás de outra coloração, que não é o gás hidrogênio, né? Então não é um gás incolor, é um gás castanho avermelhado. Outro gás, né? Outro gás. Outro exemplo é a reação do cobre. É uma reação... só um detalhe. Esse potencial aqui, essa semi-reação não está na tabela de potencial. É uma reação a ser acrescentada lá na tabela, na parte de baixo da tabela, tá certo? Eu geralmente eu vou mandar isso depois, uma tabela contendo esses potenciais aí que não tem. Não tem potencial da redução do nitrato e nem do sulfato. E eu acho que faltam também algumas do mercúrio, eu verifico depois. Bom, continuando aqui, um outro exemplo é o cobre reagindo com ácido sulfúrico. Olha bem, nós vimos lá na tabela de potencial que o cobre é um metal nobre, é um metal mais nobre, assim, dos metais comuns, ele é o mais nobre que tem. E tanto é que ele é usado na rede elétrica. Você não pode colocar um metal lá que vai ser deteriorado pelo aquecimento, pela transmissão de energia. Então ele tem que ser bem resistente. Para atacar o cobre é difícil. O ataque do cobre ele é lento, com ácido sulfúrico concentrado. Você não tem outro jeito de atacar o cobre. E ainda tem que aquecer, porque vai dar um processo lento aqui, não espontâneo. O sulfato, que é uma outra reação que não está na tabela de potencial, ele é reduzido, o cobre é oxidado a cobre 2+, cujo potencial, você vê lá na tabela de potencial, é o menos 337 volts. O sulfato, se esse daqui oxida a região anódica, né? Anôdica. Então tem que ter a reação
de cátodo. É o sulfato, né, do ácido sulfúrico. Não libera gás hidrogênio, tá bem? Porque o cobre está abaixo do gás hidrogênio. Então, o sulfato, ele libera dióxido de carbono, que também é castanha avermelhada. Só que você não observa de imediato. É até uma figurinha que eu coloquei lá, um cristalzinho bonito, né, a solução azul. Então, esse sulfato, ele vai de NOx mais 6 e o NOx do enxofre. Aqui, no dióxido de enxofre, é mais 4. Ele ganha 2 elétrons recebidos. A mesma quantidade lá formado no ânodo. Ou, então, se aqui você tem 4 cargas negativas, preciso de 4 positivas para igualar, porque o gás é 0. Aqui tem hidrogênio agora. O que eu coloco que não tenha carga? A água. E que tem hidrogênio. 2 águas para dar 4 hidrogênios. 4 oxigênios, 4, pronto, equilibrou. Aqui. E essa reação, que eu peguei em outra literatura, outra fonte, era de mais 0,15. E o ΔE, olha bem, ele é negativo, ele é menos 0,187 volts. Isso aqui, então é um processo, um ΔG, ΔG é menos com menos, mais. É um ΔG positivo, ΔG zero. Positivo, então é não espontâneo. Ou, se não é espontâneo, então, isso aqui para ocorrer, o que você precisa ocorrer? Você precisa fazer um aquecimento. Então precisa de aquecimento e demorado, né, controlado na chapa aquecedora e deixa ela aquecendo para ela ocorrer. Se você deixar assim exposto, ela até ocorre, mas ela vai formar camada passiva de sulfato de cobre. Aí esse sulfato de cobre vai impedir do restante do cobre ser atacado. Então é o caso lá daquela figura que está lá no sistema, no material que eu encontrei para vocês, tá certo? Então, mas agora para você formar, você dissolver cobre em ácido sulfúrico, você tem que aquecer e deixar um bom tempo lá aquecer. Então, no caso aqui, seria um experimento de você colocar assim no tubo de ensaio, só simulando um experimento lá que está, né, lembrando, né? Você tem um pedaço de cobre dentro de um tubo de ensaio que deixa lá por dias no ácido sulfúrico concentrado, 98%, tá certo? 98%, está concentrado esse ácido aqui. Aí o que você vai observar? Você vai observar que depois de alguns dias que aquele pedaço de cobre, talvez você não perceba o desgaste dele, né? Mas aquele pedaço de cobre, nele pode formar cristais de sulfato de cobre. Aqui você tem a formação de cobre 2+. E se formar cristal aqui, ó, esse cristal é de sulfato de cobre, que é uma camada passiva. E essa camada passiva, ela impede da reação ocorrer. Então, é um experimento muito bonito de se fazer, e quando tem a sorte de formar os cristalzinhos, fica bem bacana. Bom, outros exemplos aí de camada passiva, nós temos ainda aqui a formação do cromo, do óxido de cromo, está no material de vocês, do óxido de titânio, o óxido de ferro, o ferro formando óxido ferroso, óxido férrico. Você também tem a do cobre formando óxido, esse cobre aí é cobre mais 1, tá certo? Óxido cuproso. Também está no material de vocês. Então era isso. Hoje, né, era isso que ficou faltando para completar para vocês. Tenham uma boa noite, bons estudos e fiquem atentos ao material de aula, tá beleza? Um abraço, tudo de bom, felicidades!